Olá, meu nome é Ricardo, somos da NH Eng, uma empresa de consultoria e engenharia de caldeiras. Se você precisa comprar uma nova caldeira, precisa de conselhos e também auxiliar para a compra dessa máquina e especificar essa máquina, estamos aqui à disposição. Também se você precisa regularizar a inspeção de NR13 da sua caldeira, também estamos aqui para te ajudar. Então, é isso aí. Oi, eu sou a Júlia. Esse é mais um episódio do ANH Eng Podcast. Hoje nós vamos falar sobre válvulas em caldeiras. Então, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreva, curta e compartilhe. Hoje estamos na presença do nosso amigo Arthur Matias. Em nome da NH, gostaria de te agradecer pelo ter aceitado esse convite de participar desse projeto junto com a gente. É uma honra poder trocar experiência com você e também aqui para explicar para a nossa galera quem é o Arthur Matias para os nossos telespectadores. Arthur, quem é o Arthur? O Arthur nasceu em Suzano, São Paulo, e vivo lá já há 55 anos. Moro com a minha família, minha esposa Solange, tenho minhas filhas Amanda e Daniele, o meu neto Lucas, minha netinha Mariá. Um beijo para elas e agradeço também o convite aí por participar do podcast aqui com a NH. É isso aí. Arthur, conta para quem quer te conhecer. Então, como você já falou, você é nascido em Suzano e você vive lá até hoje. Vivo lá até hoje. E na sua infância ali, você sempre ficou ali, nunca foi para uma outra cidade e voltou a morar ali? Permaneceu a infância toda por ali mesmo? Permaneci desde que nasci, sempre na cidade de Suzano. Cheguei a mudar de casa, mas sempre na cidade. E quando estava na época de escola, até o ensino médio, essa parte de infância ali, adolescência, você já sabia o que queria ser, fazer faculdade de alguma coisa, trabalhar com alguma coisa? Como é que era isso? Não, na verdade eu comecei a estudar no Senai com 14 para 15 anos, né? Comecei a gostar dessa parte da mecânica e quando eu concluí o Senai, eu fui numa empresa, fui participar do estágio dentro da empresa e ali que eu comecei a conhecer a parte de válvulas, gostei de válvulas lá com 17 anos e há 38 anos eu estou trabalhando nessa parte de válvulas. Dentro dessa empresa eu fiquei por quase 38 anos, contando com o meu período de Senai na época, e depois me aposentei e atualmente a gente trabalha principalmente aí ministrando treinamento, palestras e também continuamos aí na parte de manutenção de válvulas. Acho interessante, é mais um caso, né, de um aluno Senai que acabou entrando ali sem pretensão, podemos dizer assim, né, e se apaixonando pela área mecânica, né? Isso, exatamente. E é isso que tu queria ser? Antes de entrar no Senai, eu não tinha ainda uma ideia do que eu realmente gostaria de ser. Sabe, a paixão pela mecânica veio a partir do momento que eu comecei a realmente estudar no Senai, e foi a partir dali que segui essa carreira sempre na parte da mecânica. Não fiz faculdade, tá? A minha experiência na parte de válvulas sempre foi pôr na mão na massa, realmente, né? Pôr na mão na ferramenta. Foi ali que eu aprendi muita coisa. E também sempre tive a ideia de querer aprender cada vez mais nessa parte de válvulas. Então, foi daí que surgiu a ideia de escrever o livro, já que no país não tinha nenhuma obra assim, com uma profundidade que tem o livro que eu escrevi. Tá, então para ficar claro, o senhor não fez faculdade de engenharia, por exemplo? Não fiz faculdade. Mas o senhor fez curso técnico do Senai? Fiz curso técnico no Senai. Minha formação é técnica em mecânica e técnico em química. Então, para a galera que assiste, aqui nós temos um exemplo de um excelente profissional que não se formou em engenharia e dá aula para muitos engenheiros, Exatamente. Inclusive nós aqui. O senhor é um exemplo. Muito obrigado.
Então, como você falou, você esteve no Senai, entrou numa empresa através de um estágio, é isso? Isso. Na verdade, para eu entrar no Senai, né, eu já fui com essa empresa. Então, o meu tempo de funcionário registrado por essa empresa começou desde o primeiro dia do Senai. Essa empresa era de algum ramo específico ou o senhor entrou em algum ramo de manutenção? Não, como é que era? ela é de um ramo de papel e celulose e eu entrei na parte de manutenção para fazer estágio de mecânica nessa empresa e durante esse período de estágio eu fui colocado no setor que na época fazia manutenção em válvulas e ali eu fiquei por 36 anos. Tá, mas a gente quer saber o nome dessa empresa. O senhor cita ela no livro do senhor? Eu não cito o nome da empresa, mas a segunda edição do livro, o papel foi doado por essa empresa. Que legal. E o senhor cita esse nome dessa empresa no LinkedIn? Que o senhor teve essa trajetória? No LinkedIn, no meu perfil, está citado o nome da empresa. Que é? Suzano Papel e Celulose. Pequena empresa, um exemplo de empresa. Legal. Bom, então, como o senhor falou, começou na área de manutenção e ficou nesse setor mesmo por muitos anos. Por 36 anos. O senhor foi se apaixonando ali, o senhor trabalhava daí, como o senhor falou, com válvulas. Ali o senhor começou a ter uma parte mais de ideia e foi totalmente na parte prática que foi aprendendo. Tinha alguém que ia lhe ensinando, alguém que ia acompanhando o senhor foi buscar ajuda por outros meios? Olha, na época, quando eu iniciei, vamos dizer assim, nos primeiros meses, tinha algumas pessoas que tinham um pouco mais de experiência, né? E que foram me ensinando ali o beabá das válvulas. Mas, posteriormente, quando eu comecei a gostar desse ramo, eu mesmo, na época não existia Google, né? Eu mesmo fui atrás de treinamento, leitura de livros, comecei a pesquisar a norma ASME e as normas API, principalmente com relação à parte de válvulas, né? Então, por exemplo, válvula de segurança é o único tipo de válvula que tem parágrafo próprio no código ASME, tanto ASME 1 para caldeiras quanto ASME 8 para vaso de pressão. Então, nenhum outro tipo de válvula tem parágrafo próprio dentro da norma ASME. Então, eu comecei a estudar aquilo ali também, até mesmo para conhecer mais, né? A ASME agora até tem código específico para elas, né? Sim, tem o ASME seção 13, que foi lançado aí em julho de 2021, revisado em julho de 2023, e ele é específico ali para válvulas de segurança. E nesse caminho, como é que o senhor chegou até aqui, nesse momento? Desde o momento que o senhor falou até agora, que caminho que o senhor percorreu até aqui profissionalmente? Então, eu trabalhei durante todos aqueles anos na parte de manutenção de válvulas, válvulas de segurança e válvulas industriais, principalmente. Tá? E nesse período que a gente trabalhou com essa parte de manutenção de válvulas, ali é que eu fui aprendendo muita coisa. E aí, com o tempo, eu comecei a escrever um artigo, até hoje na internet, um artigo específico sobre válvula de segurança. E comecei a pegar gosto por escrever. Tanto que hoje em dia eu tenho artigos tanto na internet, tenho artigos em revista nacional, em revista internacional, tá? Uhum. E nessa de gostar de escrever sobre válvulas, eu escrevi um artigo, teve muita aceitação na época, era um assunto meio que inédito ali, naquele momento. E aí eu comecei a mandar esse artigo para algumas editoras, até que chegou na Arte Liber. A Arte Liber teve interesse pela publicação do livro, já que era um assunto quase que inédito no país. Como eu falei, lá em 1986 tínhamos um livro de válvulas industriais, mas era um livro que tinha muito pouca informação, né? Então a ideia foi ter um livro aí que tivesse mais informações dentro da minha experiência até aquela época,
quando eu escrevi ele, a primeira edição saiu em outubro de 2008 e a segunda edição veio a sair em agosto de 2014. Nessa edição de 2008, eu tinha na época 24 anos de experiência na área de válvulas e como não tinha nada no mercado, a ideia foi lançar um livro, né, ficar aí como uma ferramenta de apoio para o pessoal de engenharia na área industrial. Aí nesse caminho, então o senhor trabalhou com qualquer tipo de válvula industrial? Nós trabalhávamos na época com válvulas do tipo gaveta, globo, retenção, esfera, válvula macho, válvula borboleta e as válvulas de segurança. E numa dessas aí que tinha o atuador para válvula de controle? Então, eu não tive essa experiência em manutenção de válvula de controle na época que eu fiz o livro. Tá? Não tinha essa experiência. O que eu coloquei no livro foi por questões de estudo mesmo. Entendi. Daí tu contou com a ajuda de outros profissionais? Também. Entendi. Quando o senhor fala que o senhor chegou até aqui hoje, então hoje o senhor se posiciona como escritor e treinador? Como o senhor se titula? Seria mais como um treinador na área de válvulas. Na área de válvulas. Treinador na área de válvulas, principalmente aí na área de válvula de segurança, que a literatura é muito vasta, tá, com relação aos grandes fabricantes de válvulas de segurança que existem no mundo. Então, alguns deles têm muita literatura que ajuda muito no estudo de quem trabalha com isso. E, no meu caso, eu diria que mais de 80% do conhecimento que eu adquiri com o tempo foi trabalhando com válvulas. Tá? O estudo veio a complementar o conhecimento que eu já tinha na parte prática. Quando o senhor fala válvulas, 80% é válvula de segurança? Ou válvulas gerais? Válvulas em geral. Entendi. E hoje o senhor se posiciona como mais treinador de válvula de segurança? Sim. Entendi. É o que o mercado mais quer, é justamente a parte de válvula de segurança, é o conhecimento da parte de válvula de segurança, incluindo também a parte de manutenção. Então, os treinamentos que a gente ministra pelo Brasil é voltado aí, além do conhecimento teórico da válvula de segurança, também o conhecimento prático em relação à manutenção. Então, só para a gente fechar a portinha ali da Suzano, o senhor trabalhou nela por muito tempo e ainda, enquanto trabalhava nessa empresa, que foi quando começou a escrever esses artigos? Sim. Então, desde 20 anos já trabalhando nessa empresa, foi que eu comecei a escrever o meu primeiro artigo, foi lá em 2005, quase do início de 2005. Então, no final de 2008 é que foi publicado o livro, a primeira edição. Então, foram aí 3 anos e meio aproximadamente para escrever o livro para publicar a primeira edição. E então, em qual momento o senhor decidiu então sair da Suzano, né, acontecer esse fim de ciclo e daí dar início apenas à escritura e aos treinamentos? Então, eu já fazia essa parte de treinamento já há alguns anos mesmo, trabalhando na Suzano, muitas vezes em contato com a minha supervisão na época, a minha gerência, que dentro das possibilidades me liberava para ministrar esses treinamentos fora da empresa. Né? E aí depois, com a saída da Suzano, ficou mais fácil a divulgação do treinamento e a gente sair pelas empresas aí que nos contratam para poder fazer esse trabalho. E quais foram os desafios, tanto ainda na Suzano ou depois já ministrando treinamentos ou escrevendo os livros? O senhor pode dizer, por exemplo, um desafio que foi enfrentado enquanto ainda na empresa, um num treinamento e um na escrita? Quais foram as dificuldades que o senhor encontrou pelo caminho? Então, a principal dificuldade seria você colocar para um treinamento o seu conhecimento, né?
montar uma estrutura de apresentação e dentro dessa estrutura saber qual vai ser a linha que você tem que fazer aquele treinamento, qual é a linha que você tem que aplicar aquele treinamento dentro de uma sequência lógica, até mesmo para facilitar o aprendizado de quem está ali assistindo, de quem está participando. Esse foi talvez o principal desafio no começo. Hoje em dia a gente só acaba ajustando o treinamento de acordo com a necessidade da empresa, mas é sempre voltado aí para facilitar o entendimento para quem está assistindo uma apresentação, uma palestra. E qual foi o maior imprevisto? Não teve assim algum imprevisto que pudesse chamar atenção e comentar aqui. Não me lembro de nenhum no momento. Que bom, isso é muito bom. E qual é o nome da sua empresa? Como você se denomina? Então, eu quando saí da empresa que eu trabalhava, eu abri a ACM Válvulas, né, o ACM aí de Arthur Cardoso Matias, ACM Válvulas, consultoria e treinamento. Então a gente presta essa consultoria na parte de manutenção de válvulas ou até mesmo na parte de especificação e dimensionamento de válvulas, tá? E a parte de manutenção também, coordenando serviços ou até mesmo, às vezes, necessitando aí atender a empresa com relação à manutenção ali de pôr a mão na ferramenta mesmo. Eu queria saber, o que começou primeiro? Os treinamentos ou os artigos que daí posteriormente geraram o livro? O que começou primeiro na vida do senhor? Os artigos que geraram o livro. Até mesmo porque na época eu tinha meio que aquilo que, como eu sou um funcionário de uma empresa, na época eu não poderia ficar saindo para ministrar treinamentos, né? Então o que começou realmente foram os artigos e posteriormente o livro. E como que surgiu os treinamentos? Alguma empresa, alguma pessoa específica lhe solicitou um treinamento ou partiu de você? Posso criar um treinamento disso e vender isso também. A princípio começaram com palestras, né, em escola técnica, palestra em faculdade, até uma das primeiras palestras foi na Politécnica da USP em São Paulo, onde um colega da empresa me convidou para uma semana de engenharia naquela faculdade e me chamou para dar uma palestra sobre válvula de segurança. E ali, um certo dia lá teve a Expo Válvulas em São Paulo, a segunda Expo Válvulas, lá em outubro de 2009. Aí uma empresa do Espírito Santo, o dono da empresa estava participando, gostou da palestra que eu dei e a partir dali, desde 2009, ele me convida todo ano para dar treinamento na empresa dele para clientes dele. Pelo menos 2 vezes por ano eu faço esse treinamento a partir dessa palestra que ele viu e gostou e me chamou para dar esse treinamento na empresa dele. O senhor quer mandar um abraço para ele? Um abraço para o Darcy Rodrigues lá da Fluid Controls. Um abraço, seu Darcy. Foi ele que deu ali um grande passo para mim poder ministrar esses treinamentos aí. E é ele, muitas vezes também, agradeço a ele sempre, é ele que muitas vezes me indica para dar treinamento para outras empresas. Seu Darcy é um assíduo cliente nosso aqui no NHN Podcast. Ele assiste várias lives e às vezes me manda umas mensagens aí. Então, um abraço aí pro seu Darcy, que também tem uma trajetória grande aí sobre válvulas. Com certeza. Nesse caminho que tu estava se desenvolvendo, você viu alguma necessidade de mercado, além da paixão? Aqui é o ponto onde é o meu ponto de entrada. Então, uma das coisas que chamou a atenção, principalmente na parte de artigos, como eu disse, na época, nós não tínhamos o Google. Né? Hoje em dia, muita coisa, não tudo, mas muita coisa você encontra no Google, seja em português, seja em outra língua.
Só que na época eu sentia falta de ter uma literatura sobre válvula. Tá. Eu procurava isso no mercado, tanto que eu tenho livros de autoria não brasileira, né? Então, o que tinha mais próximo era o que? Era livro de tubulação, lá do já finado Silva Teles. Uhum. E a partir dali tinha alguma coisa sobre válvulas, tá? Tubulações, flanges. Era o mais próximo que a gente tinha aí até a década de 90, ali início dos anos 2000. Tá. E não tinha essa literatura mais específica, mais profunda sobre válvulas. Foi aí que eu comecei a colocar ali o meu conhecimento. Eu quero fazer 2 ganchos. O primeiro é mais fácil. O senhor pode dizer que o senhor se espelhou no Pedro Silva Teles? Com relação a escrever um livro que tivesse uma boa profundidade no assunto, sim. Legal. Não. Eu uso Pedro Silva Teles até hoje, tá? Acho que todos os grandes engenheiros, com certeza, devem ter ele como referência. E ainda a segunda pergunta sobre isso é: o senhor desenhava esse caminho como consultor, como treinador, quando fez o livro? Sim, eu já tinha essa ideia de depois passar esse conhecimento perante o público. Tá, entendi. Então, o senhor fez o livro pensando no gancho de levar conhecimento e depois ser específico em treinamentos. Isso. Essa foi a estratégia do senhor lá atrás. Essa foi a visão business. Foi a visão de futuro naquela época, foi esse. Essa foi a estratégia, entendi. Tá claro. Eu acho muito interessante que o senhor usou, às vezes, de uma dor que sentiu quando estava procurando referências bibliográficas e não achou, para criar para que muita gente que está nos assistindo hoje tenha a oportunidade de ter um livro com mais facilidade, completo, como a gente vai falar mais para frente, né? Achar com muita mais facilidade, entender, fazer contato às vezes mais próximo com o senhor, né? Eu posso dizer, graças a Deus, que o livro me abriu muitas portas. O livro deu respeito profissional. A verdade é essa. Autoridade, né? E o senhor falou então que foi numa palestra e recebeu esse convite para ministrar um primeiro treinamento. Isso. A partir dali, outros apareceram, você foi atrás, como é que surgiu daí os outros daí? Então, nessa época eu ainda trabalhava dentro da indústria, né? Isso foi lá no ano de 2009. Eu me desliguei da indústria em 2020, né? Na verdade fui desligado da indústria em 2020. E aí, nesse período de 2009 para frente, como eu disse, eu não tinha tanta liberdade para poder ministrar esses treinamentos. Então, a gente tentava conciliar com a minha gerência na época, uma folga, alguma coisa nesse sentido, para poder fazer algum treinamento fora. Mas eram treinamentos mais esporádicos, tá? Nada tão contínuo como está, graças a Deus, como está agora. Agora a gente está tendo aí uma demanda de treinamento bem maior. E dando sequência em relação a isso também, a gente pode... Você mora em Suzano ainda hoje, né? Os treinamentos, eles acontecem apenas na região? Podem acontecer em outros estados? Para quem está nos assistindo de fora né, de São Paulo, como é que se faz contato com o senhor? O senhor atende em outros locais também? Não, a gente atende em todo o Brasil. Tá? Já demos treinamento aí no estado do Pará, Ceará, dentro do estado de São Paulo, em várias cidades, Rio de Janeiro, Bahia. Temos vários estados aí, Goiás, por várias vezes, em empresas diferentes. Eu fui lá para dar treinamento. Aqui em Santa Catarina também, já vim algumas vezes aqui dar treinamento em algumas empresas aqui do estado. Qual mais longe o senhor chegou? Foi dar treinamento? Foi em Paragominas, a 300 quilômetros de Belém do Pará. Esse foi o mais longe? Esse foi o mais longe. Praticamente norte, né? Praticamente norte. Quase Caribe. Quase chegou perto. Tá, então qual é o carro-chefe do senhor como business? Treinamentos de válvulas de segurança. Treinamentos de válvulas de segurança. Esse seria... Tanto a parte teórica quanto a parte prática.
E a parte prática ela envolve uma parte da manutenção que exige ali um conhecimento e uma prática melhor, né? A prática é o que nos leva à perfeição. Então, a parte de lapidação, toda a válvula de segurança, quando ela é desmontada para manutenção, até mesmo para atender a NR13 exige a desmontagem da válvula de segurança. Então, é desmontagem, inspeção de componentes, lapidação da superfície de vedação, montagem e os testes finais. Então, essa parte de lapidação, ela é um trabalho mais minucioso, que exige mais prática de quem está fazendo esse trabalho. Então, é o nosso carro-chefe. Então, essa parte de manutenção de válvula de segurança e também a própria parte teórica, né? Quando envolve, por exemplo, especificação e dimensionamento de válvula de segurança, que é outro detalhe aí que é exigido, né? Principalmente para muitas empresas de engenharia que atendem as indústrias. Lembrando sempre que quando se fala em caldeiras, a especificação e dimensionamento da válvula de segurança, ela é responsabilidade do fabricante da caldeira. É ele que detém os valores, por exemplo, de capacidade de vaporização. E a partir da capacidade de vaporização da caldeira é que ele vai dimensionar as válvulas de segurança para a proteção dessa caldeira. Já no caso das válvulas que vão proteger vasos de pressão, aí é uma responsabilidade do usuário final. E é aí que entra a parceria do usuário final com as empresas de engenharia. E aí as empresas de engenharia que atendem o usuário final é que vão fazer aí o dimensionamento, a especificação das válvulas de segurança, e é aí que a gente atua, né, ensinando essa parte de cálculos de dimensionamento, encontrar o menor tamanho possível para atender aquela aplicação, para que não tenha uma válvula muito grande, uma válvula superdimensionada, que posteriormente vai causar problemas operacionais se a pessoa não deter o conhecimento sobre dimensionamento de válvula de segurança. Um erro comum que a gente vê, como eu falei, a responsabilidade para especificação, dimensionamento e instalação de válvula de segurança em vasos de pressão é do usuário final. E muitas vezes tem usuários, infelizmente, que dimensionam a válvula de segurança a partir de um bocal de saída daquele vaso, e isso não é o correto, é totalmente errado. Você pode estar ali tanto colocando uma válvula muito pequena para aquela aplicação, como pode estar ali desperdiçando dinheiro colocando uma válvula muito grande. Ainda sobre o gancho dessa do dimensionamento, depois eu quero voltar na assunto da manutenção. O senhor assistiu, por acaso, a live da NH que a gente fala sobre especificação de dimensionamento de válvula de segurança? Com o Carlos Burger, assisti. Sim. Assisti principalmente essa do Carlos Burger e as duas lives depois que você fez com ele sobre caldeiras. E o que o senhor achou desse material? Excelente. Lá tem um guia para os profissionais que estão aqui nos assistindo poder seguir um roteiro de dimensionamento sobre válvula de segurança? Tem lá principalmente o que eu achei muito interessante é que vocês colocam lá no final, até a Júlia me passou uma vez, que é ali o procedimento para teste de acumulação. Ah, legal. Então a gente vai desde o caminho de dimensionamento até validação. Exatamente. O senhor aprova, então o senhor assina. Esse vale a pena. Não, esse vale a pena. Eu li e gostei. Eu gostei do material que eu vi ali. Tá aprovado, não tenho nada a criticar ou até mesmo a recomendar alguma coisa, desabonar o que vocês escreveram. Não, nada disso. Tá certinho, professor? Eu acredito que sim. No meu entendimento, sim. Pô, se do senhor tá bem, então, né? Pelo meu conhecimento, como eu falei, não tenho nada ali a criticar ou a querer recomendar alguma informação a mais. Tá excelente. Legal, obrigado pelo feedback. Então fica o recadinho aí, você que está buscando informações sobre válvula de segurança. Nós temos aqui 2 lives
sobre válvula de segurança, em parceria com o Carlos Burger, uma que a gente fala sobre instalações e outras como a gente fala dimensionamento e validação. E também tem o episódio aí do Carlos Burger, para complementar esse assunto aqui que vem junto com o Arthur Matias. Voltando ao tema manutenção, eu queria chegar num ponto que o senhor fala que a gente desmonta a válvula, beleza? Desmonta completamente. Show de bola. Existe um questionamento que eu não vi fazer e isso me chama a atenção, que é a espessura da parede do corpo da válvula de segurança. O que o senhor tem a complementar sobre isso? Então, vamos entender que válvula de segurança ela tem o flange de entrada e o flange de saída. O flange de entrada é normalmente a região onde vai receber a maior pressão. O flange de saída ele vai sempre para válvulas de segurança e alívio, que são válvulas que podem trabalhar aí com gases e vapores. E gases e vapores eles têm uma característica que é quando você diminui a pressão, você aumenta o volume. Então, toda válvula de segurança e alívio, o flange de saída, ele é sempre de uma bitola maior do que a do flange de entrada, porém, é o flange de entrada que tem a maior pressão. O flange de entrada, ele pode ir até a classe 2500, e essas classes de pressão, elas são divididas desde a classe 150, classe 300, classe 600, classe 900, classe 1500 e classe 2500. É a máxima classe de pressão para conexões flangeadas. Lembrando que classe de pressão é um número orientativo e adimensional, ou seja, para quem aí fala classe 150 libras, saiba que libras na frente está errado. Tá? É classe 150, classe 300. E no flange de saída é sempre classe 150 ou classe 300. Válvulas, principalmente válvulas de caldeira, ajustadas aí a partir de 70 bar. Acima de 70 bar você vai ter aí um flange de saída na classe 300. Então, ou é classe 150 ou é classe 300 para o flange de saída. E a norma ASME B1634 é ela quem dá as dimensões da espessura de parede do flange. Então, se você tem na empresa um tratamento de água eficiente, tá? Um pH adequado, você não vai ter problemas de corrosão no corpo da válvula. Tá? Essa corrosão pode acontecer quando a válvula opera num processo protegendo um vaso de pressão e o fluido é corrosivo, e aí pode acontecer quando você não tem um material adequado, compatível com o pH daquele fluido de processo. Aí você pode ter principalmente corrosão. Poderia ter erosão caso a válvula tivesse principalmente aliviando algum líquido ou até mesmo vapor saturado em função da presença de água no vapor saturado. E aí a alta velocidade de escoamento do vapor na saída da válvula, você vai ter ali uma erosão, né, na parede do corpo da válvula. Então, essa parede no corpo da válvula, ela vai ser de acordo com a classe de pressão do flange de saída, que é na classe 150 ou na classe 300. Então, você vai ter ali uma espessura de parede proporcional a essa classe de pressão. Agora, o flange de entrada tem que se levar em consideração que você tem ali uma pressão mais alta e você tem, no momento em que a válvula abre, tem o que nós chamamos de força de reação, ou seja, a válvula está descarregando o fluido para frente e está sendo feita uma força de reação em sentido contrário a essa abertura da válvula. Então, a região do flange de entrada de toda a válvula de segurança, ela tem uma espessura de parede maior, justamente para poder resistir a essa força de reação. Então, com relação à corrosão, é de acordo aí com o material de construção da válvula, que normalmente ela, para 80% das aplicações aí com água, ar comprimido, vapor saturado, é aplicado o WCB, que é o aço carbono fundido. É um material que tolera um nível maior de corrosão se comparado com os internos da válvula. Os componentes internos normalmente são em aço inoxidável. Já o material do corpo, o castelo, fabricado normalmente em aço carbono fundido, como eu falei aí
em aproximadamente 80% das aplicações. Os outros 20% nós temos aí os aços liga para altas e baixas temperaturas, por exemplo, WC6 ou WC9, quando se fala em válvula de segurança para proteção de superaquecedor, e aço inox aí CF8, CF8M, respectivamente aí 304, 316, que são para aplicações aí moderadamente corrosivas. Então, muitas vezes, essa redução na espessura de parede que pode acontecer em função de corrosão é por incompatibilidade química entre o material de construção da válvula e o fluido de processo. E a erosão que o senhor falou, então, poderíamos dizer que pode ser um erro de uma especificação da válvula? Sim, pode Por ser exemplo, um se erro. estiver arrastando, tem um fluido bifase ali e eu tenho uma concentração você- diferente de erosão. Pode ter, principalmente se a válvula estiver subdimensionada. Tá? O subdimensionamento pode causar erosão no corpo da válvula, ali na região após a saída do bocal da válvula, que é o componente fixo ali que faz a vedação, né? Ela tem o bocal e o disco, para quem conhece válvula de segurança, bocal e o disco é a vedação móvel, então o bocal é a vedação fixa, enquanto a válvula estiver fechada e vedando, se for um bocal integral, nós temos bocal integral e bocal parcial. Bocal integral, ele impede o contato do fluido com o corpo da válvula enquanto a válvula estiver fechada e vedando. O bocal parcial permite que parte do corpo da válvula entre em contato com o fluido de processo. Então, se você tiver uma válvula de segurança, por exemplo, protegendo o balão de vapor da caldeira, se ela tem o bocal parcial, que é um bocal rosqueado e soldado ao corpo da válvula, parte do corpo da válvula fica em contato com o vapor. Nesse caso, se o tratamento de água não for eficiente, você pode ter a corrosão naquela parte do corpo da válvula que é construída ali, por exemplo, em aço carbono. Isso pode corroer, de acordo com o pH da água ali, pode corroer aquela região do corpo da válvula. Não, isso ficou claro. A pergunta-chave que eu tenho para fazer aqui é: quando medir a espessura do corpo da válvula? Ou se isso é uma prática? Não é uma prática. Não, e existe alguma recomendação? Não existe recomendação. Eu nunca vi alguma recomendação para medir espessura de parede de corpo de válvula de segurança, ao menos que você tenha algum indício de corrosão que possa estar reduzindo a espessura de parede abaixo do valor, no caso que eu falei aqui, o ASME B1634, ele te dá ali limites de pressão, temperatura, de acordo com cada material de construção, e incluindo também a espessura de parede daquela região. Como eu falei, ele é de acordo com a classe de pressão do flange de saída da válvula. Então, não é uma prática medir essa espessura se não houver nenhum indício de corrosão. Lembrando que a norma ASME B1634, ela nos dá a espessura mínima. E os fabricantes normalmente fazem as válvulas com 10, 20% acima da espessura mínima exigida pela norma. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor comentou aqui sobre a questão de erosão, sobre válvula superdimensionada. Eu gostaria de falar, nessas manutenções que você presta nessas empresas, ou com essas válvulas até hoje, o que você mais viu, o que você mais encontra? São válvulas mal dimensionadas, superdimensionadas, chegaram a ter problemas com corrosão? Então, problemas com corrosão, desde que a válvula seja corretamente especificada, não é para ter problemas com corrosão. Tá? E quando se fala em corrosão, se fala principalmente nas partes que são fabricadas em aço carbono, que seria, no caso, corpo, castelo e mola. Tá? Se o corpo e o castelo da válvula é fabricado em aço carbono, por exemplo, e principalmente o corpo, é ele que vai entrar em contato com o fluido de processo após a abertura da válvula. Só que válvula de segurança, a gente até brinca que válvula de segurança é um equipamento que foi feito para não abrir, porque se ela abre, alguma coisa está errada no processo. Exatamente. O operador tem que corrigir essa causa do aumento de pressão. A partir do momento que ele corrigiu a causa do aumento de pressão, a válvula fecha e o processo volta às condições normais. Então, desde que a válvula esteja corretamente especificada, mesmo que o material de construção seja o aço carbono, tá? Como eu falei aquela hora, ele tolera mais corrosão do que os demais internos da válvula.
Tá? Então, bocal, disco e outros componentes que são ali fabricados em aço inoxidável são fabricados nesses materiais justamente porque não toleram corrosão. Tá? Então, é muito raro a gente ver uma válvula com problema de corrosão nos internos da válvula. Um problema muito comum que acontece é principalmente válvulas de segurança que trabalham com vapor e tem castelo fechado. O castelo é aquela parte superior da válvula, onde ele acomoda ali dentro a mola. Então ele pode ser aberto ou fechado. Então, se você trabalha com uma válvula de segurança de castelo fechado e está trabalhando com vapor, o vapor entrando para dentro do castelo, ele pode se condensar e essa condensação do vapor pode causar corrosão, trinca e quebra da mola. Lembrando que quando a válvula abre, se ela tiver alguma corrosão na mola, primeiramente, a corrosão na mola vai reduzir o valor da pressão de abertura da válvula. E a partir do momento que a válvula abriu, se ela tem alguma corrosão no material da mola, a tendência é você ter a quebra da mola até mesmo no momento da abertura. As recomendações, por exemplo, é que quando você tem uma mola na qual você tem uma corrosão que é maior do que 1,5% do diâmetro do arame de fabricação da mola, é sempre recomendado você rever se aquele material de construção da mola está compatível com o fluido de processo ou se é o momento de se trocar o material de construção e trocar a mola, incluindo a troca do material de construção. Uma outra pergunta que a gente faz aqui para o senhor é: o mercado hoje em dia está mais aberto, está mais facilitado para ouvir o que o senhor tem para falar, a questão de treinamentos, sobre essas questões de manutenções, tudo que foi falado por enquanto até aqui, que já foi bastante coisa, né? O mercado está mais aberto? É mais fácil entrar nessas empresas, prestar esses treinamentos? Olha, comparando com alguns anos atrás, muitas empresas elas eram fechadas para esse tipo de treinamento. Muitas empresas não aceitavam, porque principalmente eles não entendiam que a válvula de segurança ela tem que trabalhar numa pressão de operação que normalmente ela é 10%, se nós estivermos falando aqui em vaso de pressão, ela tem que trabalhar aí em aproximadamente 10% abaixo do valor para qual ela foi ajustada para abrir. Então, muitas empresas, elas querem trabalhar no máximo possível na iminência da abertura da válvula. Só que se o usuário final for procurar nas normas, se ele buscar lá no ASME 8, apêndice M10, ele vai ver que o ASME 8 ele recomenda que para pressões de ajuste acima de 70 PSI, você tem que ter pelo menos 10% de diferencial de pressão entre pressão de operação e pressão de abertura. É isso que vai garantir o ciclo de abertura e fechamento da válvula. Uma válvula para vaso de pressão, por exemplo, trabalhando com gases e vapores, ela vai fechar 7% abaixo do valor que ela abre. Então, se ela abre com 100 PSI, ela vai fechar com 93 PSI. A máxima pressão de operação deverá ser 90 PSI. Ou seja, a pressão de operação deve estar sempre abaixo da pressão de fechamento da válvula. Se o usuário final, o operador, trabalha muito próximo da pressão de abertura, ele vai ter ali a dificuldade de fazer a válvula fechar novamente. Estou aqui então com o seu livro. Muito obrigado. Tipos, seleção e dimensionamentos de válvulas. Isso. Mostra o teu livro aí pra galera. Ele é dividido em 3 partes. A parte inicial, eu falo aqui sobre as válvulas industriais, né? Então, está falando aqui sobre gaveta, globo, retenção, esfera, borboleta, válvula macho. Tem um capítulo específico aqui sobre segurança na operação de válvulas industriais. Já usei esse capítulo. De acionamento manual, porque... Muito obrigado. Essa parte, quando a gente compara com uma válvula de controle,
A válvula de controle automática, ela trabalha ali 24 horas modulando alguma variável, ou seja, ela está modulando pressão, temperatura, volume, pH, nível, tá? No caso da válvula manual, o operador está diretamente ali próximo da válvula, então ele está correndo risco de ser atingido ali por um ácido, por um fluido em alta temperatura. Já a válvula de controle automática não, porque ela está a uma certa distância, né? Muitas vezes está no alto de uma tubulação, não oferece algum tipo de perigo para o operador, mas a válvula de acionamento manual vai oferecer esse perigo. Então a gente colocou aqui um capítulo específico sobre a segurança na operação de válvulas de acionamento manual. E, como eu falei, são 3 partes. Então a primeira parte é apenas voltada para as válvulas industriais, as válvulas de bloqueio principalmente. Temos na segunda parte falando sobre válvulas de segurança para caldeiras, válvulas de segurança e alívio para vasos de pressão. Já usei essa parte também. Obrigado. Válvulas de alívio, que são válvulas que operam somente com líquidos. Válvulas de segurança e alívio, que pode operar com gases, vapores e líquidos. A diferença, no caso de válvula de segurança e alívio operando com gases, vapores e líquidos, é um componente lá dentro denominado suporte do disco. Então, esse componente, alterando, né, mudando a peça, trocando essa peça, você muda uma válvula de segurança e alívio que opera com gases e vapores para uma válvula de segurança e alívio que opera com líquidos, tá? E a parte de dimensionamento de válvula de segurança, onde a gente ensina aqui a parte de dimensionamento de válvula de segurança para caldeiras, conforme ASME 1, e dimensionamento de válvula de segurança e alívio para vasos de pressão, conforme ASME 8, conforme API 520, parte 1. Tá? Temos a parte de inspeção de válvula de segurança e a parte de instalação de válvula de segurança. 75% dos problemas operacionais com válvula de segurança está relacionado diretamente com a instalação incorreta. Tá? O ASME 8, ele recomenda a instalação correta. O API 520, parte 2, também recomenda a instalação correta para a válvula de segurança conforme ASME 8. Já a instalação de válvula de segurança em caldeiras, ela é voltada ali pelos fabricantes e voltada também pelo próprio ASME 1. E a parte de válvula de controle, que eu falo aqui dos tipos de válvula de controle, características de vazão, atuadores, dimensionamento, ruído e cavitação e flashing em válvulas de controle também são abordadas aqui. Ao todo, esse livro tem 552 páginas, 26 capítulos. E quem é o público-alvo desse livro? Nós aqui, como já o Ricardo já mencionou, como engenheiros, já fomos leitores, né? E ainda somos até hoje leitores do livro. Somos um dos públicos-alvo, né? Então, eu coloquei no livro tudo aquilo que você não vai encontrar em catálogo de válvula de segurança, de válvulas em geral, o que você não vai encontrar em catálogo, o que você não vai encontrar em manual de manutenção. Ele não é um livro voltado para manutenção, ele é um livro voltado para especificação e dimensionamento, tá, de acordo com a necessidade do usuário. Então, o livro não ensina a fazer manutenção em válvula de segurança. Ele fala sobre os principais tipos de válvulas que nós temos na indústria, tá? E eu falo aqui também sobre a especificação com relação a materiais de acordo com o tipo de fluido aplicado e também a parte de dimensionamento, ou seja, os cálculos que devem ser feitos para você dimensionar ali uma válvula, seja ela uma válvula gaveta, seja ela uma válvula de segurança, seja ela uma válvula de controle. Queria fazer um comentário. Aqui na NH a gente tem a nossa biblioteca técnica. E o teu livro, Arthur Matias, foi um dos nossos primeiros livros adquiridos que estão na nossa enciclopédia. Muito obrigado. Até tivemos que comprar 2, porque um recebemos visita e ele falou, gostou tanto do teu livro que ele levou embora o livro e não devolveu.
Ele vai ficar sabendo agora. Ele vai ficar... Não, ele sabe. Ele sabe. Eu falei, pode cair que eu compro outro. Tá tranquilo. Vai estudar? Vou estudar. Então, beleza. Então, esse foi os nossos primeiros livros. Ele conta aqui na nossa biblioteca técnica. Então, e esse livro, ele está sendo usado já há muitos anos, desde a primeira edição, até mesmo para conclusão de TCC nas faculdades. Tá? Outros artigos, tá? Ele é utilizado também como referência, é sempre colocado lá no final do artigo esse livro, tanto na primeira edição quanto na segunda edição. É isso que eu ia até falar, falando sobre público-alvo, não só engenheiros já formados, como ainda estudantes de engenharia, especialmente mecânica, né, podem comprar, olhar, se interessar pelo livro. E ainda não só nós, né, operadores, gestores, clientes aí que tem caldeira, que tem válvulas instaladas, o livro serve para todos, né? Com certeza. Ele é um livro que, graças a Deus, ele é vendido não só no Brasil, mas ele também já foi para outros países. Como eu falei, na América Latina, você não tem livro mais completo do que ele. Então, na própria Europa, tem livrarias virtuais que vendem. A Amazon.com, em cada país que ela tem, até no Japão, ela vende esse livro. Então, está sendo bem difundido aí em todo mundo. Show de bola. E esse livro que o Arthur trouxe aqui para mostrar no episódio, ele vai ser sorteado para quem assistir esse episódio. Então, esse episódio é um episódio gravado, ele vai ao ar geralmente numa sexta-feira às 19 horas da noite. E quem assistir ao longo do episódio, ao vir até essa parte que nós estamos falando sobre o sorteio, faça contato com a gente pelo nosso WhatsApp Business, DDD 47 3522 1882. Vai estar o número aqui na descrição. Faça contato com a gente via WhatsApp. Fala lá, eu quero concorrer ao sorteio do livro do Arthur. E a gente vai fazer uma listinha. Posteriormente, a gente vai dar um prazo de 2 semanas da data de lançamento do episódio. A gente vai gravar, fazer uma live, um conteúdo online para daí fazer esse sorteio e depois fazer contato com o ganhador e pegar o endereço e estar enviando para ele. Diretamente uma cortesia do Arthur para você. Eu queria deixar ainda uma cereja nesse livro. Eu acho que é interessante para essa pessoa que está construindo a sua biblioteca técnica, a gente deixar uma dedicatória tua, Arthur, dentro do livro, onde você ganhou o livro do episódio, depois você pode ter isso como dentro da sua coleção de livros. E a gente também assina, né, Júlia? A gente assina como a NH Eng Podcast, a gente assina e você fica com esse brinde, esse excelente presente aí para tu ter ainda na tua coleção de livros, na tua enciclopédia. Eu acredito que esse livro vai ser exclusivo, não vai ter outra edição desse. Pois é, e a gente estava comentando antes também, você falou de alguns meios online que as pessoas podem comprar, mas quem quiser uma dedicatória específica, uma assinatura do Arthur, também pode fazer contato diretamente com você, né? A gente vai colocar as suas redes na descrição do vídeo e pode ter uma assinatura, um autógrafo do próprio Arthur e ganhar esse livro comprando diretamente dele. Com certeza. Quem entrar em contato vai acertar comigo a valor e forma de entrega, fica à vontade. Totalmente seguro. E pode pegar ainda um autógrafo? Pode. Ainda você vai ter a chance de ter um autógrafo aí para ter esse livro. Sem mudar o preço. Olha aí, ó. Isso aí vale também exclusividade, mas esse do podcast vai ser único. Vai ser único. Até eu vou botar para me inscrever, tá? Eu também vou mandar um WhatsApp para NH Eng. Entrando em assuntos um pouquinho mais técnicos, especificamente agora, né? Vamos falar diretamente sobre eles. A gente comentou um pouquinho sobre ASME 1 e ASME 8 e eu te pergunto, as válvulas de segurança, quais são as exigências do código ASME seção 1 para elas? Tem algumas exigências específicas, né? A gente já comentou em alguns episódios, são diferentes do ASME 1 para o ASME 8, né? Com certeza, e a gente vê um erro nas empresas, que muitas empresas colocam válvulas ASME 8 em caldeiras. Como eu falei inicialmente, a especificação, dimensionamento das válvulas de segurança da caldeira, ela é uma responsabilidade do fabricante da caldeira. Porém, posteriormente, depois de alguns anos, se o usuário resolver trocar aquela válvula de segurança, porque ela já não dá mais manutenção, porque ele tem algum problema operacional com ela, ele quer
trocar por um outro fabricante, a partir daí a responsabilidade é do usuário final, não é mais do fabricante da caldeira. E para a válvula de segurança de caldeira, ela tem alguns requisitos mínimos, tá? Exigidos pelo ASME1, como por exemplo, ela tem que ter a máxima capacidade de vazão dela alcançada a 3% de sobrepressão. Ou seja, a válvula estará totalmente aberta e aliviando a máxima capacidade de vazão dela, 3% acima do valor que ela abriu lá na caldeira. Enquanto uma válvula ASME8, ela não tem uma engenharia tão elaborada quanto tem uma válvula de segurança ASME1. Então, no caso da válvula ASME8, a exigência do ASME8 para a válvula de segurança é que a máxima capacidade de vazão dela chegue aí a 10% da pressão de ajuste, ou seja, ela estará totalmente aberta e aliviando a máxima capacidade de vazão, 10% acima do valor que ela abriu, e se ela estiver operando com gases e vapores, ela deverá fechar aí até 7% abaixo do valor que ela abriu. Então, aí você tem algumas diferenças entre válvula de segurança para caldeira e válvula de segurança para vaso de pressão. É um dos motivos pelo qual válvula de segurança para vaso de pressão não deve ser instalada em caldeira. É uma válvula mais barata e muitas vezes é isso que chama a atenção do usuário final. Pagar um preço menor por uma válvula que tem uma engenharia menos elaborada do que uma válvula de caldeira. Outros detalhes é que, por exemplo, válvula de segurança de caldeira, obrigatoriamente, um requisito mínimo do código ASME 1 é que elas tenham alavanca manual de acionamento. Outro detalhe, válvula de segurança de superaquecedor, parágrafo PG 68.6 do código ASME 1, exige que toda válvula de segurança em superaquecedor que opera com uma temperatura operacional maior do que 232 graus tenha um castelo aberto, ou seja, a mola exposta. No balão de vapor, o castelo aberto ele é opcional ao usuário, opcional ali ao fabricante da caldeira que está especificando aquela válvula. Mas no superaquecedor, acima de 232 graus de temperatura, é obrigatório o uso do castelo aberto. E o material de construção do corpo, castelo, mola numa válvula do superaquecedor deverá acompanhar os materiais de construção ali da tubulação, dos tubos do superaquecedor, né, que normalmente são aços liga. Então, um exemplo, se os tubos do superaquecedor são em T11, o material de construção da válvula de segurança deverá ser em WC6, que é um aço liga para alta temperatura. Pode suportar aí até 538 graus, tá? Enquanto o WCB, que é o aço carbono, que é um material de construção aí para a válvula do balão de vapor, trabalha ali com vapor saturado. Então, o limite de temperatura dele, segundo a norma, ASME B1634, é 427 graus. Mas, normalmente, não é recomendado utilizar o material no limite, sempre valores menores. Voltando um pouquinho aqui, quando você mencionou que válvulas de vaso não podem ser instaladas em caldeira, a gente explicou as diferenças entre elas, né? Porém, uma polêmica, né? Porque realmente elas acabam sendo mais baratas, mais econômicas. E para a galera que está nos assistindo não cair nesse erro, né? Nessa enganação, nessa tentação. Mesmo que elas forem dimensionadas, porque a gente falou da diferença de sobrepressão, de 3% para 10% e outras. Se elas forem dimensionadas conforme a ASME 1, mas lá no certificado dela está como ASME 8, ainda assim eu não posso utilizá-las ou aí se entra uma exceção? Não pode utilizar, porque como eu falei, o grande vilão aí da história é que a válvula ASME 8 ela tem uma engenharia muito menos elaborada do que da válvula de segurança para caldeira. A válvula ASME 8 ela vai abrir, ela vai aliviar o excesso de pressão, mas não nas condições exigidas pelo ASME. Tá? Quando você diminui o valor da sobrepressão, no caso aí de 10% para 3%, quanto menor o valor da sobrepressão, maior é o tamanho da válvula. Você pode correr o risco aí da válvula de segurança ASME 8 entrar num fenômeno operacional que nós chamamos shattering, que é o batimento do disco contra o bocal, ou seja, há contato físico entre disco e bocal. Então,
isso pode ser causado por dos motivos é o superdimensionamento da válvula. Então, mesmo que o usuário final queira dimensionar uma válvula ASME 8 para 3% de sobrepressão, ela não vai atuar, o desempenho operacional dela não vai ser aquele esperado. Então, como a gente está falando em válvula de segurança, a válvula de segurança ela é o último recurso dentro de uma caldeira, dentro de um vaso de pressão. É o último recurso em relação à segurança. Então, não é recomendado, em hipótese alguma, se aplicar válvula de segurança para vasos de pressão em caldeiras. É correto a gente afirmar, então, que a gente tem entre válvulas de segurança para ASME 1 e ASME 8 diferença construtiva, funcionamento e limites de ajuste. Limites do ponto de vista de uma pode ir até 10% e no ASME 1 até 3%. Exatamente. Essas são as principais diferenças. São as principais diferenças. Mas a pergunta é a seguinte: se eu aplicar uma válvula que o fornecedor diz ASME 8 e ele atende todos esses pré-requisitos de ASME 1, pode ou não pode botar em cima da caldeira? Não pode. Mesmo se ele declarou ASME 8? Mesmo ele declarando... Mas presta atenção, ele fez engenharia, ele tem o funcionamento e ele atende o limite de 3%. O desempenho operacional da válvula ASME 8 na caldeira, mesmo que ela seja dimensionada para 3% de sobrepressão, não vai ser nada igual ao comportamento operacional da válvula de segurança de caldeira. Então, não é recomendado esse tipo de aplicação de válvula de segurança para vasos em caldeiras. Mesmo que, como eu falei, mesmo que ela seja dimensionada para 3% de sobrepressão, para você chegar em 3% de sobrepressão, você vai ter uma área maior do que a área daquela para 10% de sobrepressão. Só que a engenharia dessa válvula foi feita de tal forma que o curso máximo de abertura não vai alcançar esses 3% exigidos pelo código ASME. Então, o comportamento operacional da válvula não vai atender à operação da válvula na caldeira como deveria ser. Então, por essa razão, não é recomendado a utilização da válvula ASME 8. E ao contrário, não é verdadeiro. Se eu botar uma ASME 1 num vaso, não, ok. Ok, sem problemas, apenas você vai estar, vamos dizer assim, desperdiçando dinheiro, porque você vai estar com uma válvula de segurança muito além daquilo que é exigido para o vaso. Mas a segurança vai ser mantida, o que vai envolver aí é apenas o custo que vai ser bem mais elevado em função da engenharia mais bem elaborada que tem a válvula de caldeira. Voltando para a caldeira, qual que é a quantidade mínima de válvulas para a caldeira? Então, o ASME 1, se você olhar o PG 67.1, parágrafo do ASME, ele cita aqui caldeiras cuja área de troca térmica é maior do que 500 pés quadrados, ou seja, 46,5 metros quadrados, caldeiras com capacidade de vaporização maior que 4.000 libras-hora, isso aí vai dar 1.814,4 quilos por hora, ou caldeira elétrica com potência de entrada maior que 1.100 kW. Essas três condições exigem, no mínimo, 2 válvulas de segurança para a proteção da caldeira. Se for uma caldeira aquatubular provida de superaquecedor, essa válvula no superaquecedor, ela será responsável por pelo menos ali 25% da capacidade de vaporização da caldeira, de acordo com o ASME. Mas por que 25%? Porque nas válvulas do balão de vapor, ele exige pelo menos 75% da capacidade de vazão das válvulas em relação à capacidade de vaporização da caldeira. Ou seja, de acordo com a capacidade de vaporização da caldeira, a soma da capacidade de vazão das 2 válvulas de segurança tem que atender pelo menos 75% daquela capacidade da caldeira. O que não pode é, por exemplo, querer colocar 60% de capacidade de vazão nas válvulas de segurança do balão de vapor e complementar os 100% com 40% na válvula ou nas válvulas do superaquecedor. Isso é proibido. As válvulas do balão de vapor é o componente da caldeira que exige maior segurança devido à quantidade de água. Então, no balão de vapor,
as válvulas de segurança têm que atender o mínimo de 75% da capacidade de vaporização da caldeira. Então, naquelas condições, como eu falei, área de troca térmica maior que 500 pés quadrados, capacidade de vaporização da caldeira maior que 4.000 libras-hora, ou caldeira elétrica com potência de entrada maior que 1.100 kW. Nessas 3 condições, a caldeira deverá ser protegida por pelo menos 2 válvulas de segurança. Abaixo dessas condições, a caldeira poderia ser protegida por uma única válvula. E falando sobre essa questão de 75% no balão e 25% no superaquecedor, é isso que foi comentado lá na live que a gente fez também sobre não poder ter o teste de acumulação em caldeiras com superaquecedores, exatamente, né? Para quem quiser mais, assista lá a live que a gente menciona exatamente sobre isso. Toda caldeira que tem superaquecedor, em função da diferença de temperatura, né, e em função da ausência de água no superaquecedor, então para não causar o que nós chamamos de queima do superaquecedor, dos tubos do superaquecedor, então não é recomendado o teste de acumulação em válvula, em caldeiras providas de superaquecedor, tá? Somente em caldeiras que operam somente com vapor saturado ainda é permitido, mas em caldeiras que possuem superaquecedor não é recomendado. Isso já é uma recomendação antiga. Até alguns anos atrás a própria NR13 fazia esse comentário, tá? Mas isso vem lá desde do código ASME nas edições mais antigas. Dando uma dica aí para o pessoal que está nos assistindo, eles têm as válvulas de segurança instaladas nas suas caldeiras e o prazo de manutenção delas é definido pelo próprio fabricante delas. Ou como que ele sabe que a válvula lá precisa de manutenção? Como que você fala isso nos treinamentos? Mas aproveitando para quem está nos assistindo para ter um spoiler. Então, quando se fala em caldeiras, a gente aqui no Brasil tem que seguir a NR13. A NR13, ela tem 2 categorias para caldeira, que é as caldeiras categoria A e as caldeiras categoria B. No caso das caldeiras categoria A, são aquelas em que a pressão de operação é maior que 1960 kPa, ou seja, maior que 19,98 kg por centímetro quadrado. Então, para essas caldeiras, o prazo para inspeção interna da caldeira são 24 meses e a manutenção das válvulas de segurança, seja para caldeira, seja para vaso de pressão, tem que acompanhar a inspeção interna da caldeira, tá? Ou a inspeção interna do vaso de pressão. No caso das caldeiras categoria A, a inspeção interna da caldeira é a cada 24 meses, porém a NR13 exige que a cada 12 meses seja feito o teste de abertura das válvulas de segurança. Então, quem define o prazo máximo para manutenção das válvulas de segurança de uma caldeira categoria A é a própria NR13. Então, no caso, aí, o limite são 2 anos. Caldeiras categoria B, que são aquelas em que a pressão de operação é menor que 1960 kPa, para esse tipo de caldeira, a manutenção ela é anual. Tanto a inspeção interna da caldeira quanto a manutenção da válvula de segurança. Então, quando se fala em prazo de manutenção de válvula de segurança para caldeiras e vasos de pressão, o prazo de manutenção da válvula está amarrado com o prazo de inspeção interna do equipamento que ela está protegendo. Mas o adendo dessa pergunta, que é até uma dúvida minha, se eu tenho uma caldeira de categoria A que eu vou fazer o teste de pressão com a caldeira em operação, e o fabricante da válvula, o manutentor da válvula aponta o seguinte: não, essa válvula tem que fazer manutenção todo ano. Eu posso fazer isso? Todo ano você pode. Não, calma. Eu não vou fazer isso, porque a NR13 me disse: se eu ir lá e testar a válvula, eu não preciso parar. Sim. Só que o manutentor da válvula está falando: não, olha aqui, ó, por causa desse fator, tu tem que me dar a válvula aqui todo ano. E daí como é que fica isso? Ele seria a lei maior, digamos? Você poderia acompanhar o que o manutentor está recomendando, porque você vai estar sendo mais rigoroso do que a NR13, ou seja, você vai estar pensando mais na segurança do equipamento do que propriamente não parar aquele equipamento. Vou complementar para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Imaginamos que numa caldeira de categoria A, nós como inspetores, a gente fala: ó, a gente concorda, tá tudo certo, a integridade da máquina. A gente pode seguir com uma estratégia que em um ano nós vamos testar a válvula e vamos só inspecionar ela internamente
só no segundo ano. Vamos ficar 24 meses operando, beleza? Isso. É o que cita a NR13, Isso. é o prazo máximo. Nós, como inspetores, nós concordamos, que a gente também tem que concordar com isso. Mas daí chega o cara da válvula e fala o seguinte, não, ó, essa válvula de segurança não pode ter 24 meses. Em 12 meses eu quero essa válvula aqui na bancada, que ela tem um problema X aqui que todo ano tem que lapidar. Tá. Nessa condição. Essa, eu tinha que ter feito assim, a pergunta anterior. Tá, ok. Então, nessa condição que você está explicando, eu recomendaria, então, a troca da válvula. Ah, tá, ok. Eu troco a válvula para seguir os 2 anos. Mas se eu tocar a válvula na operação, eu não posso seguir os 2 anos com a operação. Eu tenho que parar naquele prazo. Aí você tem que parar dentro daquele prazo. Aí você pode seguir como uma recomendação aquilo Sim. que o pessoal da válvula está recomendando. A gente traz isso por relatório daí. Sim, sim. Tá claro. Ok? E sobre esse teste de abertura, ele é feito com a caldeira em operação? Então, existem 2 testes, né? Que é o teste real, na qual você fecha a válvula de bloqueio principal na saída da caldeira, eleva a pressão até a válvula abrir. Tá? Se é uma caldeira provida de superaquecedor, você tem ali 3 válvulas de segurança, né? Se for o caso, 2 válvulas no balão de vapor e uma válvula no superaquecedor. O ASME, seção 7, que fala lá sobre cuidados na operação de caldeiras, ele recomenda que o teste seja feito de forma crescente, ou seja, da válvula de pressão menor para a válvula de pressão mais alta. Alguns técnicos que acompanham o teste de válvula de segurança em caldeiras, eles recomendam o contrário, você iniciar o teste da pressão mais alta para a pressão mais baixa. Quando você começa da pressão mais alta para a pressão mais baixa, você está levando a pressão da caldeira até o ponto máximo dela. Quando se faz o teste de forma gradativa, de forma crescente, você vai monitorando o aumento de pressão na caldeira. Esse é o recomendado pelo ASME, seção 7. Tá? Então, esse seria o teste real. Você eleva a pressão até a válvula abrir, só que ele tem a vantagem de você verificar a instalação da válvula de segurança, principalmente em relação à perda de carga em tubulação de entrada, perda de carga na tubulação de descarga, se a tubulação de descarga está corretamente projetada, corretamente configurada. A desvantagem, você tira a caldeira fora de operação, ela deixa de produzir vapor para o processo, tá? Você está causando ali um estresse maior tanto na caldeira quanto na válvula. Muitas vezes, quando se faz esse teste, as empresas mais bem preparadas tecnicamente, o que eles fazem? A caldeira fica com uma capacidade de vaporização bem menor do que a capacidade de vaporização normal dela. Um exemplo, se ela tem 4 queimadores na fornalha, ali na caldeira, ao invés da operação trabalhar com os 4 queimadores acesos, ela trabalha somente com 2 queimadores, ou seja, a capacidade de vaporização da caldeira é menor. Lembre-se que você tem, nesse momento do teste real, você está tendo ali 2 válvulas travadas e somente uma válvula livre para operar. Dependendo da capacidade de vaporização da caldeira naquele momento, aquela única válvula não é suficiente para garantir a segurança da caldeira. A válvula de bloqueio principal na saída da caldeira está fechada. Tá? Então, esse é um método que era utilizado aí, vamos considerar aqui no Brasil, até a década de 90. Tá? O outro método é um teste que nós chamamos de teste online, onde um equipamento de teste é montado na haste da válvula de segurança, é retirado ali o capuz e a alavanca e é montado esse teste, esse equipamento eletrônico. Tá? A caldeira se mantém em operação, não tem alterações na pressão de operação, não tem alterações no processo após a caldeira. Então, esse equipamento de teste, ele vai medir somente a pressão de abertura da válvula. Ele não mede curso de elevação do disco no momento que a válvula abre, e ele não mede pressão de fechamento da válvula. O teste real você pega a pressão de abertura e pega a pressão de fechamento. O teste online você só pega a pressão de abertura. Tá? Esse é um teste que ele foi desenvolvido lá nos Estados Unidos por uma empresa chamada Furmanite, na década de 70, tá? Mais precisamente ali em 1979 ele foi desenvolvido, mas infelizmente ele só foi chegar no Brasil em 1994. Então, a partir de 1994, algumas empresas começaram a trazer esse equipamento
para o Brasil, e começaram, muitas empresas aí existem no mercado hoje que fornecem esse tipo de teste para as empresas. Normalmente ele é um teste feito principalmente em caldeiras, tá? Mas nada impede dele ser feito em vasos de pressão também. Sobre o teste online, a gente pode falar numa live específica sobre isso, porque principalmente quando a gente for falar de caldeiras com superaquecedor, sim, e a gente for estender para 2 anos, que são a maioria dos casos de categoria A, então a gente tem que ter alguns cuidados de qual teste a gente vai adotar para liberar para 2 anos. E eu acho que esse tema a gente leva para a live, que vai ser um tema bem extenso, e daí a gente já tem um chamariz para nós fazermos uma live junto. O que tu acha? Pode, sem problema. Olha aí, convidar, marcar uma data, a gente faz essa live aí falando sobre teste online. E é o teste que em mais de 95% das empresas mundialmente falando, não só no Brasil, mas mais de 95% das empresas adotam o teste online. Por quê? É o teste que consegue ser feito com a caldeira em operação. Processo parado é caro. Você deixar de produzir vapor para o processo sai muito mais caro do que a contratação de uma empresa para fazer o teste online. É isso aí. Chegamos no momento que nós temos um momento descontraído e para nós brincarmos. Tu tem que tomar muito cuidado agora, que é uma palavra, uma resposta, Arthur. Vamos lá. Tá preparado? Opa. Segura o teu coração. Lá vai a primeira. Caldeira. É um equipamento que, se você não fizer uma manutenção correta, pode tirar muitas vidas. Uhum. Fabricante de caldeira. Nós temos aí a Bremer, CBC, Dedini, aqui do Brasil. As primeiras que vêm na cabeça, tem outras de renome mundial aí também. Beleza. Operador de caldeira. É o principal responsável pela operação da caldeira. A vida de muita gente pode estar ali na mão dele. Inspetor de caldeira. É o cara que vai garantir a integridade da caldeira a partir do momento em que ele libera essa caldeira para operação novamente. Principal instrumento. Pô, está fácil, pô. Não. Se for considerar, válvula de segurança. Um acessório da caldeira? Também consideraria a válvula de segurança. Automação. Automação, você tem ali toda a parte de instrumentos ali que podem atuar antes das válvulas de segurança. A válvula de segurança ela é a última linha de defesa, porque ela utiliza a energia do próprio fluido, né, a energia da pressão do vapor a favor da sua atuação. Então, se outros instrumentos falharam antes dela, ela é o único que não pode falhar. Tu diria então que a automação é segurança? Segurança também. Futuro? Continuar trabalhando com válvulas e poder aí dar o melhor para minha família. Clientes? Todas as empresas aí no Brasil que desejarem treinamento de qualidade para manutenção em válvula de segurança. Vendas? Eu gostaria de vender mais livros. Qualidade? Qualidade... Um bom trabalho reconhecido pelo cliente. E custo? Custo o menor possível para ambas as partes aí. Legal. Quando você fala de futuro, quando que vem a nossa terceira edição? O que tu está projetando aí? Então, a ideia de uma terceira edição é sempre a atualização, né? Um exemplo, por exemplo, aqui o código ASME até a edição de 2010, ele era revisado a cada 3 anos. Então, 2013 foi a última revisão de 3 anos. A partir dali ele começou a ser revisado a cada 2 anos. E até a edição 2013 ele tinha os adendos entre as edições. E para o livro é importante você manter a atualização a mais fiel possível, né? Então,
Esse livro ele foi lançado, essa edição foi lançada em agosto de 2014, então nós temos aí algumas atualizações para fazer quando a gente puder lançar a terceira edição, que se Deus quiser eu pretendo lançar. Legal. Tenho certeza que tem muitos inspetores nos assistindo e eu gostaria de saber o que o Arthur Matias pode dizer para eles. Eles também, como a gente falou, é um público-alvo tanto do livro quanto dos seus treinamentos. Também não necessariamente clientes, né, que têm as caldeiras, mas inspetores também podem contratar esse treinamento, participar deles, né? Muitos inspetores procuram a gente para treinamentos. Quando a gente tem treinamentos abertos ao público, esses treinamentos envolvem inspetores que trabalham com NR13, tanto para vasos de pressão quanto caldeiras. Então, eles vão em busca do conhecimento da válvula de segurança. Eles conhecem muito bem a caldeira que eles inspecionam, conhecem muito bem os vasos de pressão, mas eles não têm tanto conhecimento sobre válvula de segurança, que é um tema bastante específico, mas que deve fazer parte do dia a dia deles. Aqui na sala nós temos então um inspetor, né? O nosso amigo André Durigon. Depois um abraço aí para ti, André. Um abraço, André. Obrigado pela participação. É isso aí. E também temos um operador, um líder de operação, né, Marcato? Um abraço aí. Um abraço, Marcato. Então, para quem tu vai falar com os operadores, que eu tenho certeza que vocês também estão aqui nos assistindo e queiram visitar a NH, em relação a esses operadores, como você vê atualmente a equipe de operação? Infelizmente, muitos operadores, não vou generalizar, mas muitos operadores acabam trabalhando a caldeira muito próxima da pressão de abertura das válvulas de segurança, justamente para ter ali a maior eficiência daquela caldeira, produzir mais vapor para o processo, ter uma produção final sempre maior, ou seja, vai ter ali um rendimento maior daquela caldeira. Só que válvula de segurança, como foi falado, ela tem um limite para a pressão de operação para que ela opere corretamente. Então, quando o pessoal coloca a caldeira numa pressão de operação muito próxima da pressão de abertura da válvula de segurança, ele está ali forçando demais aquele equipamento, ele vai ter problemas operacionais com relação, por exemplo, a vazamento e a pressão de fechamento que vai querer acontecer abaixo da pressão de operação se aquela pressão de operação não permitir o ciclo correto daquela válvula de segurança. Ela vai ter abertura, sobrepressão e fechamento. E a pressão de fechamento sempre deve ficar acima da pressão normal de operação da caldeira. Então, tem que ser respeitado esses valores para ele não ter problema. Se ele precisar parar uma caldeira para tirar a válvula de segurança para fazer manutenção, o prejuízo dele vai ser muito maior. Falando especialmente sobre os operadores, a gente está inclusive... Primeiramente, nós temos a ANH, tem um projeto, então a ANH Eng orienta, que é especialmente com o público-alvo dos operadores, para auxiliá-los, para ajudá-los. E também, hoje nós estamos contando aqui com a presença do Arthur, porque ele veio, juntamente com a ANH, participar de um congresso que está tendo, que também tem muito a ver tanto com essas nossas últimas duas perguntas, com os inspetores e com os operadores. É um projeto idealizado com esse objetivo de reunir a galera do ramo de caldeiras, de trocar informação, de trocar conhecimento, de fazer muito networking, de trocar muitos contatos. E eu vejo que esse é o caminho, né? Que por onde a gente tem que seguir. Esse congresso vai receber aí profissionais aí do Brasil inteiro, né? De várias partes do Brasil, onde vão poder trocar experiências aí e, com certeza, com o evento vão sair daqui satisfeitos e aprendendo um pouco mais do que sabiam quando chegaram aqui. Exatamente. Bom, e falando sobre o futuro, então temos aí uma pretensão de um futuro de uma terceira edição de livro, temos outros congressos, né? Geralmente a gente está participando aí de um por ano, né? Algo mais além? Eu gostaria de, se Deus me permitir, continuar trabalhando aí nessa área de válvulas, que é o que eu gosto de fazer. Então eu sempre falo que enquanto eu tiver saúde, eu quero estar continuando nessa área de válvulas, e quanto mais a gente
trabalha nessa área, mais você aprende, né? A verdade é essa. Existe uma grande literatura por trás de válvulas de uma forma geral, né? Então a gente está sempre aí se atualizando, sempre procurando aprender mais e passar esse conhecimento para quem nos procura. Sonha em dar treinamento no exterior? Há pouco tempo, foi uma pergunta que caiu bem. No mês passado a gente foi convidado aí para dar um treinamento de válvula de segurança fora do Brasil, aqui dentro da América do Sul. Então a gente está esperando aí a confirmação desse treinamento. Mas já houve o convite, né? Então já é alguma coisa. Guerras te atrapalham? Do ponto de vista profissional? Olha, a questão da pandemia atrapalhou bastante. A época que eu me desliguei da empresa foi justamente no meio da pandemia. Então, isso aí atrapalhou com relação a treinamentos. Aí o pessoal começou a descobrir o treinamento online. Então, hoje em dia, isso acabou permanecendo, né? Mas o treinamento online, ele não tem o mesmo peso de um treinamento presencial. É muito bom também, mas em comparação, o treinamento presencial tem uma qualidade muito maior. Até mesmo para o aprendizado de quem está ali participando. Bom, e para finalizar esse episódio, nós temos aqui, como vocês sabem, um quadro de assinatura do Você Faz Parte, de todos os nossos participantes aqui do podcast. E eu gostaria de solicitar ao Arthur que também assinasse. Você que visita a NH, caso queira bater foto desse memorando, está aqui disponível. Você pode inclusive tirar uma selfie com esse memorando, onde todos os participantes aí tiveram no ANH Eng Podcast. Show de bola. E para finalizar esse episódio, a gente focou muito mais aqui no assunto também de válvulas de segurança, que é o nosso ramo de atuação mais voltado para caldeiras, mas também outras válvulas das caldeiras têm que ser olhadas, e tem muitas, né? Então nós, como inspetores de caldeira, também temos que olhar não apenas as válvulas de segurança, mas o conjunto como um todo, né? E para quem quiser mais também, só comprar o livro do Arthur, que fala muito mais além das válvulas de segurança, né? Válvula de controle, válvula de bloqueio, várias outras, né? Várias outras. Como eu falei, são 26 capítulos aí voltados para as válvulas de uma forma geral. Então, segmentos como petroquímico, fertilizantes, papel e celulose, indústrias químicas, indústrias de bebidas, indústrias de perfumes, tá? Todos esses segmentos industriais têm aí válvulas de segurança, tem válvulas de controle automáticas, tem as válvulas de bloqueio de acionamento manual. Tem então, fluido, tem aplicação. Tendo fluido, tem aplicação. Verdade? É isso aí. Arthur, em meu nome, em nome da Júlia e toda a equipe da NH, queremos te agradecer aqui por dividir esse conhecimento com a gente. E é isso aí, muito obrigado, fique com Deus e esperamos te encontrar novamente. Deus abençoe vocês, agradeço pelo convite, tá? Foi uma grande surpresa para mim, já tinha visto esse podcast de vocês com vários outros convidados, então muito obrigado por fazer parte desse pessoal também. E para quem quiser encontrar o Arthur, a gente vai deixar o LinkedIn, as redes, os contatos na descrição desse vídeo também, ok? E então, para finalizar, se você não é inscrito no nosso canal ainda, clica aqui embaixo, curta, se inscreva e compartilha. E até o próximo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, obrigado.